Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir neste momento as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Vamos ler alguns versículos. O texto é muito longo, dentro do que for possível, no tempo que nos é cabido aqui. Vamos estar explanando ensinamentos profundos que nos advertem a este período. Em especial, nós sabemos do cumprimento profético que envolve a festa das trombetas. Nós, como Igreja de Cristo, estamos aguardando o cumprimento de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Sabemos que a voz de arcanjo ao soar de trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e transformados para ter encontro com o Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ensinamentos muito profundos temos que aprender no dia de hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, vamos ler alguns versos. 1 Samuel 28, 3. Samuel já havia morrido, e todo Israel havia chorado por ele, e sepultaram-no em Ramá, sua cidade. Saul havia expulsado os que consultavam mortos e adivinhos. Os filisteus ajuntaram-se e vieram acampar em Sunem. Saul ajuntou também todo Israel e acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e apavorou-se. Saul consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. Seus servos lhe disseram: há uma em Endor. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, não nos deixe cair no engodo, Pai. Não nos deixe cair, Pai Santo, nas falácias e dissimulações do inimigo, suas vãs filosofias, no entretenimento mundano e muitas vezes nas orientações daqueles que não têm comunhão contigo, Pai. Que jamais venhamos a ser enganados como Saul caiu, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, suplicamos ao Teu Espírito, nos sustente na verdade. Este mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, que compareceu em Pentecoste, que nos cela e que nos guarda, eu invoco em nome do Senhor Jesus Cristo, seja sobre a minha vida. Use os meus sentidos para a exposição, para a pregação da Tua Palavra nessa manhã, aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os espíritos imundos contrários à pregação da Palavra de Deus sejam repreendidos, afugentados, afastados pelo fogo do Santo Espírito. Sê com a minha vida, Senhor Jesus Cristo. Use, fale através de mim e dos meus sentidos. Fale também com aqueles que nos assistirem pela plataforma do YouTube e também nas outras plataformas do Sustact, na Cost TV, no Dailymotion. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos. Liberte, edifique e oriente o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. E assim glorificamos o Pai, glorificamos o Filho de Deus, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Como disse na primeira mensagem hoje, na introdução, é muito importante estarmos bem orientados nesses últimos dias, pois com intensidade, com muita força, o inimigo tem se levantado em diversos flancos, em especial na desinformação, nos telejornais, em especial no entretenimento, a indústria hollywoodiana, a indústria de jogos, até mesmo nas escolas públicas, em todos os lugares vemos o engodo, a desinformação que leva à desorientação das massas, em especial dos incautos que estão distantes e em especial e de forma alarmante, até mesmo os filhos de Deus podem cair no engodo. Tem a semente do Evangelho, mas não tem o Evangelho profundo e enraizado e podem ser enganados. Com
bom seria se todos que são chamados assim prosseguissem em conhecer ao Senhor, e prosseguindo em conhecer ao Senhor, iriam provar do seu amor nas dificuldades, como o profeta Oséias assim ensina: eu vou levar o meu povo ao deserto e ali eu mostrarei os meus milagres, eu mostrarei o meu amor. Como pode o povo sobreviver no deserto? Nosso Deus já demonstrou isso, pois Ele sustentou e proveu milagrosamente na vida de um povo durante 40 anos no deserto. Muitos não entendem essa mensagem, e quando vem a primeira prova, quando vem a primeira dificuldade, a primeira percepção de solidão, as pessoas já cospem na cruz, abandonam a palavra de Deus e caem muitas vezes no engodo do diabo. Saul foi um privilegiado, ele também foi um homem segundo o coração de Deus. Basta você ler os primeiros capítulos lá do livro de Samuel, de 1 Samuel, esse livro que estamos lendo, e você vai ver, tão logo acaba o período de juízes, Samuel foi o último juiz, terminou muito bem o seu juridicado, e aí o povo seleciona, o povo quer ter um rei que os conduza em batalha. Em especial, não puderam contrastar, né? Samuel invoca o poder de Deus, o povo penitente busca a restituição, e Deus envia a saraivada do céu, relâmpagos sobre as fileiras do exército dos filisteus, e os filisteus são derrotados, sem exército. Pelo poder de Deus, os filisteus são derrotados, mas mesmo assim eles intensificam a busca por um rei, e ali se inicia o período da monarquia. Samuel tece ali todas as orientações da lei, quando assim, de forma profética, Moisés já havia escrevido de que um dia o seu povo ia desejar um rei tangenciável, eles iriam desejar uma monarquia, né? E nosso Deus concede o desejo do seu povo, e Ele seleciona um homem segundo o seu coração. E vemos que nesta seleção é escolhido dos filhos da tribo de Benjamim, Saul. Saul tinha um porte elegante, talvez ele tinha até a minha altura, uns 2 metros de altura, mas não magrinho assim como eu, 2 metros de altura, porte muito elegante e de muita beleza física. Todos os homens praticamente atingiam seus ombros. Ele era belíssimo e de porte nobre e elegante, e ele começa muito bem o seu reinado. Mas infelizmente, o nosso Deus, que nunca é pego de surpresa, ele já pode ver nos primeiros erros que o primeiro rei de Israel, Saul, cometeu, que ele não sucederia e que ele teria uma condenação terrível. Infelizmente, o rei Saul vem nos tecer e nos trazer orientações importantíssimas para não cairmos e não perdermos a graça, perdermos a presença de Deus. No livro de Crônicas, no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, verso 13, assim, no verso 10, 12, 1 Crônicas 10, 12 nos diz: todos os guerreiros se levantaram e pegaram o corpo de Saul e o corpo de seus filhos e trouxeram-nos a Jabes e os sepultaram, seus ossos debaixo do carvalho de Jabes, e jejuaram 7 dias. E assim Saul morreu por causa de sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido à palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta mortos, e não buscou o Senhor. Por isso ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Veja que Esdras, quando escreve Crônicas, ele é bem incisivo, bem enfático em dizer que Saul desobedeceu, foi impenitente, não se arrependeu e não buscou o Senhor como Davi. Vemos que Davi, quando olhamos por ter mais conteúdo dos seus dados, vemos que ele buscou o Senhor, por maior que fosse o pecado, como ele cometeu, quando ele cometeu o adultério e em seguida o homicídio tramou a morte do seu soldado, do seu capitão mais fiel. E vemos que Davi verdadeiramente se arrependeu, e ele conquista o pódio de ser um homem segundo o coração de Deus, nos trazendo grandes exemplos de que o nosso Deus está predisposto e
de forma abundante a derramar da sua graça para aqueles que têm o coração verdadeiramente arrependido. Não podemos constatar isso na vida de Saul, pois ele demonstra ser resistente em arrependimento. Vemos aqui essa situação trágica de Saul. Vemos que ele ficou tão obcecado durante grande parte do seu reino em ficar perseguindo de forma invejosa e obcecada a Davi, e deixou de se dedicar aos cuidados do seu reino. Tanto é que, em certa vez, quando Deus já tinha determinado a morte dos agaguitas, dos amalequitas, exterminados de uma vez por todas, e Saul recebe no início do seu reinado essa missão, ele falha. E ele ali retém o anátema, retém ali os animais e toda a riqueza dos agaguitas, e não elimina Agag. Vemos que ali, Samuel chega e ali tece o juízo terrível sobre a vida de Saul, dizendo que o seu reino seria rasgado, como o profeta Aías também fez com Salomão, né? Em especial Roboão. O reino seria tirado e dividido, 10 tribos para o norte, 3 tribos para Judá, a Judéia. O reino seria rasgado e tirado de ti e dado a um outro rei, homem segundo o meu coração. E ali vemos que Saul fica totalmente entristecido, pois ele se tornara homem influente porque andava lado a lado sob a orientação de Samuel. Mas quando ele pecou, vemos que daquela fase em diante Samuel não mais teve contato com o rei Saul até a sua morte. Então imagine que daquele pecado Deus já profetizou que Samuel não deveria mais conversar com ele, mesmo que sentisse pena, porque o destino de Saul já estava determinado pelo Onisciente. Então veja aqui que nessa circunstância o tempo havia se passado, como nós lemos no verso 3, Samuel já havia morrido e sido enterrado lá em Ramás, mas vemos o contexto desse período que trouxe muita aflição, tristeza e temor ao rei Saul. Veja que naqueles dias os filisteus organizaram as suas 5 cidades-estados, Gade, Gaza, Ecrom, Ascalon e Asdod, montou ali os seus exércitos e preparava-se para a grande batalha em Megido. Eles se acamparam ali em Sunem. E algo interessante a destacarmos aqui, que o historiador, eu como historiador, eu fico impressionado de ver como este que deu continuidade ao livro de Samuel, talvez Abiatar, talvez Zadok, né? Ele faz uma história simultânea. Ele consegue destacar Saul e ao mesmo tempo, simultaneamente, ele vai tratando também acerca de fatos que estão organizados na vida de Davi, pois ele haveria de suceder Saul ao trono. Então ele vai narrando a história de forma simultânea e ele intercala aqui esse período. As 5 cidades-estados dos filisteus estão organizadas, já preparando-se para a grande batalha em Megido, e vemos Aquis, um dos reis dos filisteus, que tinha por muita confiança Davi e os seus mercenários, seus 600 homens. E aí Davi iria ficar numa situação, numa verdadeira saia justa, pois ele teria que proteger o seu senhor. Ele, Davi, como vassalo do sucerrano Aquis, teria que lutar contra o seu povo, o exército do seu povo. Mas vemos que Deus deu livramento. Os outros generais não aceitaram, mandaram Davi embora. Davi partiu com seus homens muito alegres, felizes, pois não teriam que participar da grande peleja, onde o exército de Israel, infelizmente, haveria de perder para os filisteus e perder grande parte das terras que foram assim demarcadas por Abraão. Foi uma derrota terrível, onde Saul haveria de morrer ali em Megido. Então veja esses acontecimentos muito importantes. Samuel já havia morrido. Dá se entender que quando Samuel morre, Saul fica muito desorientado. E é um período em que ele se afasta ainda muito mais de Deus. Ao invés de, como Davi, por ter pecado contra a lei do anátema, transgredido a lei do anátema, ele se aproximasse mais de Deus de forma penitente, de forma contrita, como Davi expressa isso nos Salmos, ele se afastou do Senhor. Muito pelo contrário, alimentou inveja, destacou grande parte do seu reino, de forma obcecada em perseguir Davi
e o inimigo foi crescendo em áreas da sua vida. Veja que é bem afirmado no verso 5 que quando Saul contrastou o seu exército com o exército dos filisteus, ele teve muito medo. Teve muito medo porque viu as tranqueiras, os aparelhos de guerra, o aparato de guerra dos filisteus, os carros de ferro. Foi algo terrível. Quando os exércitos inimigos viam os carros de ferro, tremiam, porque eram um diferencial nas batalhas de campo aberto, né? As infantarias perdiam em poucas horas de guerra quando se olhava o exército dos filisteus com esse aparato de guerra, os carros de ferro. Somente com Davi, quando assume o governo, quando assume o reino de Israel, ele derrota os filisteus de forma decisiva e toma esse monopólio de exploração do ferro dos filisteus e impõe uma decisiva derrota sobre os filisteus. Saul poderia ter conquistado isso, a glória poderia ter sido dele, mas de forma como ele era muito impenitente, resistente ao Espírito Santo, mesmo tendo uma unção de rei, seu destino estava selado. Veja algo muito interessante, que nos momentos da aflição, como a gente vai ver aí no próximo capítulo, na destruição de Ziglag, quando Davi volta ali feliz por não ter que participar da guerra em Gilboa, e aí vemos que os amalequitas atacaram de forma intrépida ali, sequestraram e destruíram a cidade do exílio de Davi, Ziklag. Nós vemos que diante de todos, eles viram, estavam chegando em Ziklag, viram a cidade destruída, e quando eles chegaram lá, viram que suas mulheres haviam sido sequestradas, os bens roubados, a cidade incendiada, houve aflição, ameaçaram até matar Davi. O que Davi fez? Davi se contristece diante do Senhor. Ele clama, mesmo com lágrimas e choro, sabendo que suas mulheres, lindíssimas mulheres, foram sequestradas. Ele chama o Abiatar, traga o éfode, traga Urim e Tumim. Ele consultava, ele adorava e consultava o Senhor nos momentos de aflição. Saul aqui, vendo os inimigos, a infantaria e todo aquele aparato de guerra, deveria ter adorado e consultado ao Senhor de forma penitente. Mas veja o que aconteceu no verso 6. No verso 5, destaca o seu medo. Lembra do filisteu, Golias? Saul tinha unção sobre a sua vida, mas teve medo do gigante, como muitos do seu exército. Veja o que ele faz no verso 6. Saul consultou o Senhor, mas não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Olha que situação. Deus parou de falar com o impenitente e invejoso Saul. Deus parou de falar. Algo muito terrível acontece quando o Espírito Santo, aqui no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, nos conta que o Espírito Santo se retirou do rei Saul, e um espírito de perturbação encontrou no vácuo, no vazio agora, na consciência do rei Saul, uma brecha para lhe trazer perturbações, ao ponto dele ter que trazer Davi para tanger a harpa, e quando ele louvava em espírito, o espírito perturbador era afastado. Veja que coisa terrível, perder o Espírito Santo e o espírito perturbador encontrar uma brecha, um vácuo para atormentar a vida do rei Saul. Então o espírito se afastou. Veja que ele tenta utilizar Urim e Tumim. Não tem mais sacerdote, por quê? Sua obsessão por Davi era algo terrível, né? Ele vai, quando ele soube que Davi foi bem recebido pela casa sacerdotal dos filhos de Eli, ali o Doeg, o dedo duro, cagueta, delata dizendo: olha, Davi estava aqui na região e recebeu auxílio e assistência dos sacerdotes de Nob. O que aconteceu? Saul mandou os seus soldados matarem, 85 sacerdotes foram mortos. Vemos que os soldados não quiseram tocar nos ungidos, nos homens consagrados, dos levitas. E Doeg, que era Edumeu, que era da descendência dos filhos de Esaú, vai matar os sacerdotes. Algo terrível.
mesmo que houvesse um juízo sobre a casa dos sacerdotes da casa de Eli, ele cometeu algo terrível, porque nem toda a casa dos sacerdotes era pecadora. Tanto é que Abiatar sobrevive à chacina que foi promovida em sua casa. E isso entristeceu muito a Deus. Matou os sacerdotes, matou aqueles que eram os advogados intercessores da nação de Israel. E isso entristeceu o Espírito de Deus. Depois ele promoveu verdadeiras chacinas nas cidades e vilarejos próximos àquela região da casa do território dos levitas, e promoveu também chacinas matando mulheres e crianças. Tudo isso foram detalhes da derrocada, da queda de Saul, que vieram confirmar de forma profética que o Espírito Santo saiu de sua vida. Veja que ele tentou consultar Urim e Tumim. Somente um sacerdote, o sumo sacerdote, que é o sumo advogado, entre aspas, naquela época, poderia orientá-lo, né? E vemos que ele não tinha mais sacerdote. Urim e Tumim eram as duas pedrinhas místicas que faziam parte da estola sacerdotal. Veja que quando Davi estava aflito, ele chama o Abiatar: traga a estola, use Urim e Tumim, consulte ao Senhor se nós vamos vencer e prevalecer e reconquistar aquilo que foi roubado e tirado. Então não tinha mais orientação para a vida de Saul. Veja que não tinham mais profetas para trazer orientação para a sua vida. Saul se encontrava numa situação terribilíssima. Deus se afastou dele, ele não tinha mais orientação. E às cegas, com as suas loucuras, sem contar que alguns documentos diziam que ele era hipocondríaco, tinha medo de adquirir doenças, de ser contagiado por doenças, e entre aspas tinha uma doença de poder, de egoísmo, que ele eliminava os opositores. Qualquer um que representasse uma ameaça ao seu trono tinha que ser eliminado. Até mesmo os de sua casa, se quisessem obedecer a Deus, como Jonatas. Se ele falasse contrário, até o próprio Jonatas poderia ser morto pelo pai. Veja que situação terribilíssima. Ele abriu muitas brechas para que os demônios atuassem em sua casa. Algo muito interessante observar, quando fazemos uma análise, ele foi, ao longo do processo do seu reinado, permitindo que as contaminações pudessem entrar na sua casa. Veja lá que Mical, a noiva de Davi, ela coloca um terapim na cama para disfarçar que fosse o corpo de Davi, o seu noivo, na noite de núpcias. Veja que ela alerta Davi para que Davi fugisse, ela coloca um terapim debaixo da coberta, indicando que a casa de Saul estava repleta de terapins, ídolos terríveis da fertilidade, para trazer prosperidade, para contrair riqueza e poder. Veja que Saul se esqueceu do Senhor e começou a buscar nos deuses. Tinha terapim dentro da casa, né? Veja que a história de Saul, sendo contada dessa forma, nos traz também grandes orientações. Como nós podemos extinguir a presença do Santíssimo das nossas vidas quando vamos nos tornando negligentes em fazer a manutenção penitente todos os dias em confissão de pecados. Os pecados vão se alojando em nossa consciência e eles vão trazendo consequências. Mensagens são negligenciadas, não se tem paciência, não se desenvolve a virtude da paciência para ouvir a mensagem, a orientação do Senhor. E as pessoas vão se tornando negligentes ao ponto de blasfemarem contra o Espírito Santo, que é a resistência deliberada em atender a voz do Espírito Santo, em especial para os mestres dos dias de hoje, que deliberadamente resistem em ouvir o Espírito Santo. Veja como hoje, como eu preguei na mensagem passada, é muito comum nos dias de hoje vermos a orientação que João assim nos disse. Pedro nos disse que os falsos mestres negam a vinda de Jesus, negam que ele é o Messias, que ele ofereceu um sacrifício vicário, negam a sua encarnação. Então veja que as pessoas querem continuar no pecado, pois negam o seu sacrifício, negam e resistem ao sangue que pode purificar o pecado. Vivem de forma negligência e licenciosa, negando que ele virá para julgar, ou seja, zombam da sua vinda. Veja se o que eu falei não é muito comum
no entretenimento, nos seriados, que em muitas partes praticam e indicam para as pessoas que alienígenas vão salvá-lo. Creia em alienígenas. Depois eu falo sobre isso, né? Então veja a derrocada de Saul. Deus não falava mais com ele por meio do Urim Tumim, nem por meio dos porta-vozes, dos profetas. E aí veja a solução que ele tem: induzido, sugestionado. Então Saul disse aos seus servos: procurai uma mulher que consulte os mortos, para que eu vá consultá-la. E os servos disseram: há uma em Endor. No verso 3 que nós acabamos de ler no início da mensagem, Saul havia expulsado os que consultavam os mortos e adivinhos. Quando Saul começa o seu reino, ele começa bem, cumprindo Deuteronômio 18. Quando se apossares da terra que o Senhor vosso Deus vos der, não haverá entre ti quem consulte adivinhos, nem espíritos de mortos, pois quem pratica tal coisa, pratica abominação e deve ser o seu sangue sobre a sua vida. Ou seja, adivinhadores, agoureiros que sacrificam crianças, todos esses deveriam ser eliminados. Essas práticas não podiam fazer parte da vida santificada do povo de Deus. Essas práticas abomináveis são tão comuns nos dias de hoje que as pessoas mais nem se chocam. Houve a relativização do bem e do mal e praticamente houve uma massificação de coisas abomináveis. As pessoas já não ligam mais para essas práticas. Vou cessar aqui e não abrir brecha para não... Vou ter que falar em código. Então veja que coisa, situação terrível. Deus não falava mais com ele, o Espírito da verdade não estava mais sobre a sua vida, e de forma impenitente agora ele abriu brecha para uma ideia terrível. E aí veja que ele vai consultar essa bruxa. Veja que os seus dois servos, com certeza os seus guardas, faziam parte da sua guarda pessoal, conheciam muito bem onde estava escondida, muqueada, alguém que praticava feitiçaria e utilizava-se dos espíritos para trazer orientações, curas e falas para com os seus clientes, né? Era uma empresa muito bem organizada, muqueada entre as cavernas, que era muito comum os bruxos assim, os feiticeiros ali exercerem as suas funções dentro de cavernas, né? Veja o líder de algumas das seitas gigantescas que nós vemos nos dias de hoje. Eles tiveram uma experiência com o seu falso Deus dentro de cavernas. Não vou falar, não, mas pesquise aí no Google, em questão de um minutinho você já vai ver aí mais de 5 líderes de grandes seitas que se refugiavam dentro de cavernas e tiveram uma falsa comunhão com um falso Deus que não é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aí veja que Saul se disfarça. Olha que situação terrível. Eles estavam localizados ali em Gilboa. Do outro lado, a uma certa distância, ali em Megido, estava o exército dos filisteus, armado até os dentes. Ele de noite, veja como uma atividade de engodo muitas vezes é praticada à noite. Ele põe em risco a sua vida, corre risco de morte com seu servo, dá uma volta gigantesca em contorno ao arraial dos inimigos para se encontrar com essa feiticeira nas cavernas. Ele vai disfarçado. Mas Saul não era uma pessoa que poderia se enganar, porque eu digo isso, quem é muito alto assim, quando eu entro na igreja, as pessoas me localizam fácil. Tá perto daquele mais alto lá, tá perto do pastor Fernando, que não tem como, ele é o mais alto, todos os homens atingem o ombro para baixo, né? Então não tem como, por mais que se disfarce, né? E aí ele vai encontrar essa mulher que pratica invocação de espíritos de mortos. Mortos realmente podem vir falar com pessoa no mundo dos vivos. Na parábola do rico e Lázaro, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, afirma categoricamente pela mensagem de Abraão: existe uma grande fenda, um grande abismo, de sorte que quem está aí em tormento, na parte mais baixa
do Hades não pode passar para o lado de cá. E quem está em tormento também não pode vir ao mundo dos vivos se comunicar e alertar as pessoas acerca do inferno. Salomão também faz a mesma afirmação em Deuteronômio 18, que nós citamos: é condenação, morte, para aquele que consulta espírito de mortos. Mas o que nós vemos nos dias de hoje, né? Bruxas boazinhas, bruxas que fazem caridade, no entretenimento, nas novelas, né? E esse é o maior disfarce do satanismo. O maior disfarce do satanismo é a caridade. Praticar a filantropia, fazer boas ações, né? Então, praticamente aliciam as pessoas nas práticas satânicas, a consulta de demônios, né? Por meio, né? Ali fazendo a caridade, ajudando, obras assistenciais, mas as pessoas estão sendo aliciadas nas consultas e nas orientações e até curas que ocorrem por práticas de demônios. E aí, vejamos o texto, como se dá o discurso do texto aí, a narrativa do texto no verso 28:8. Então Saul se disfarçou, vestido com roupas, e foi com ele 2 homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Saul lhe disse: peço que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser. A mulher respondeu: tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os que consultam os mortos e os adivinhos. Então, por que preparas uma armadilha contra mim para me fazer morrer? Porém Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo, assim como vive o Senhor, nenhum castigo sobrevirá. Por isso, a mulher então perguntou: a quem queres que eu te faça subir? Ele respondeu: faze-me subir Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. A mulher, a feiticeira, já estava quase ali, né, se apercebendo que era Saul. Quando ele pede para trazer Samuel, o espírito de Samuel dentre os mortos, ela já percebe, fala: você, Saul, quer me enganar? Vai me matar? Note que ele jura pelo nome santo do Senhor para praticar algo que Deus condena na sua lei. Veja que ato abominável. Então veja que o Senhor não tem o pecador por inocente. Deus abomina a prática de consulta a espírito dos mortos. Veja o que Saul está fazendo, jurando pelo nome do Altíssimo, transgredindo a lei do Altíssimo. O Espírito do Altíssimo vela por sua palavra, vela por sua lei. E ele está jurando pelo nome santo do Senhor que não mataria alguém que já foi condenado pela lei de Moisés. E aí veja, o engodo, né?